Você que está aqui no Instagram, quiser acessar pelo canal do YouTube, está liberado, tá? Já faz o teste, o acesso aí para darmos continuidade falando acerca desse tema tão pertinente, tá? Vou estar recomeçando o conteúdo por lá. Vamos lá? Direitinho para o nosso canal do YouTube, avançar no conhecer, no destravar. E é isso aí. Então, eu quero retomar aqui o nosso encontro, né? Começando, vamos lá então. Então, para quem chegou aqui pela primeira vez, é o primeiro momento que está tendo esse contato comigo, eu sou a Aline Alves e eu tenho o objetivo de te ajudar a dominar as suas emoções e despertar o potencial que existe em você. Hoje vamos estar falando um pouco acerca da ansiedade e seus efeitos, tá? E esse encontro ele acontece toda quinta-feira às 21h06 no meu canal do YouTube e você é minha convidada de honra, pois este ambiente está sendo estruturado e foi planejado totalmente para que eu possa te servir, te auxiliar na sua caminhada. E então, falando um pouco acerca da ansiedade. A ansiedade já faz parte da nossa rotina. Nós temos, né, esse fator de ansiedade. Então, ela é uma reação normal. Mas é importante entender acerca dela, por quê? Por ser uma reação bioadaptativa, ou seja, uma resposta do nosso corpo, né, com a tensão que nós estamos vivendo. Quero ressaltar que nós temos o privilégio e nós vivemos no presente. O início do nosso encontro já foi passado. O término ainda vai estar por vir, mas nós só vivemos no presente. E essa ansiedade, essa reação, ela acontece por conta do excesso de futuro. Uau! Como assim excesso de futuro? Nós temos a nossa rotina, temos as nossas programações e quando nós voltamos a nossa atenção totalmente para o que vai acontecer, para o que está por vir, neste momento o nosso corpo reage. É preciso entender que nós temos momentos de ansiedade e temos o quadro patológico, que é a ansiedade excessiva, onde é um estado de ansiedade generalizada, onde exige uns cuidados extremamente mais intensos, mais específicos para que saiamos desse período extenso de ansiedade, tá bom? Então, reforçando, a ansiedade, ela é o excesso de futuro. E essa ansiedade, ela é de ordem psíquica. Ou seja, a partir do que pensamos, do nosso foco, né, que é condicionado ao nosso estar, o nosso bem-estar momentâneo, ou se prolongado, no caso, o exagerado, certo? E onde o nosso corpo é somatizado. Então vamos lá, para a gente identificar um pouquinho aí acerca desses sintomas. Um quadro de ansiedade, ele gera irritabilidade, tensão muscular, né? Ele gera palpitações, ele gera tremores nas mãos, nas pernas, né? Excesso de transpiração nas mãos, nos pés, no corpo todo. Né? O quadro de ansiedade, ele gera também tontura, sensação de desmaio, aquele mal-estar, né? Enxaquecas, tudo isso faz parte de sintomas de um quadro de ansiedade. Mas é importante entender que faz parte da nossa vida. Nós fomos criados, né, com esse quadro. Para você que está comigo aqui no Instagram, vem comigo para o YouTube, tá? Por isso que eu estou olhando um pouquinho para outro ângulo aqui, porque estou fazendo essa transmissão aqui pelo YouTube, tá? O link está na bio, seja bem-vindo. Continuando, então, é importante nós entendermos que todos nós passamos por estes momentos de ansiedade. Então, um exemplo, eu tenho um compromisso amanhã
E esse compromisso, ele me gera uma certa ansiedade. Só de eu lembrar, eu sinto palpitações, eu sinto, né, tremores, eu tenho transpiração excessiva, e isso é um quadro de ansiedade. Mas, quando dominado, sana-se esses sintomas. Mas o quadro patológico, ou seja, um quadro generalizado, esses sintomas que eu mencionei, inclusive quando entra já num caso mais patológico, entra-se o fator isolamento, insônia, né, ou dorme pequenos, né, frações de tempos, sempre dormindo e acordando, tá com excesso de medo, né? Isso já entra para um quadro mais generalizado. Então, como se trata de um excesso de preocupação com o futuro, existem algumas recomendações que nos auxiliam, tá? E é extremamente importante. O primeiro que eu acho extremamente importante, né, trazer aqui para conhecimento, isso é o automonitoramento e também o cuidado com as pessoas ao nosso redor. Porque quando nós temos essa clareza, facilita para esse automonitoramento, né? Mas se a pessoa com a qual nós convivemos está passando por este momento, né, essas crises de ansiedade, nós podemos cuidar dela quando nós identificamos esses pontos que eu mencionei atrás, em especial quando entra no quesito de isolamento, medo, né, insônia, são um dos fatores, né, que ajuda a identificar quando o quadro já está excessivo, quando já está, né, de forma mais grave, certo? Então, o automonitoramento, ele é um fator primordial. Como eu mencionei, todos nós temos esse mecanismo de defesa. Nós manifestamos esses sintomas, né, de ansiedade, esses quadros de ansiedade. Uma coisa é um momento de ansiedade e o outro é o patológico, que já é, né, algo já mais excessivo. Então, importante, automonitoramento. Se eu estou percebendo a recorrência desses sintomas que eu mencionei, eu preciso ligar uma luzinha vermelha, né? Ah, foi uma coisa pontual ou outra, bacana. Mas se estende o período, passou, por exemplo, uma programação que eu estava ali meio agitada e continuo e eu estou sempre vivendo nesse quadro, irritabilidade, uma pessoa com um quadro de ansiedade excessiva, ela fica extremamente irritada, isso é extremamente prejudicial, né? Então, assim, temos que ficar atentos. Outro cuidado, outro tratamento indicado é a psicoeducação. Ou seja, inclusive através desses nossos encontros, através dos conhecimentos que você recebe, você com isso começa a entender qual o momento que você está vivendo, né? Para que você possa buscar uma solução, buscar um tratamento, buscar algo paliativo para te auxiliar, ok? Outra questão, reestruturação cognitiva dos pensamentos. Inclusive, a palavra de Deus nos diz, né, que nós precisamos ter a transformação da nossa mente. Se eu identifico que eu estou vivendo num quadro de ansiedade, eu preciso, neste autocuidado, identificar quais têm sido as minhas reações diante das minhas preocupações, das minhas energias direcionadas para um fator específico, certo? E com isso começar a mudar os meus hábitos, né? Isso é extremamente importante. Inclusive, a palavra de Deus nos diz lá em 1 Pedro 5, versículo 7, que olha a instrução poderosa. Esse é um dos tratamentos que, inclusive, me ajudou muito no meu tratamento, porque eu tinha picos de ansiedade constante. Eu não tive um quadro patológico de ansiedade, mas eu estava vivendo sempre em alguns momentos intensos de ansiedade. E a palavra de Deus nos diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Deus tem cuidado de nós. Então, essa é a fonte principal, né? Que somada com todas essas instruções vai fazer toda a diferença, ok? Então,
identificou, você está no processo de transformação, né? De mudança de pensamento, de posicionamento, e mesmo assim percebe que não está saindo desses quadros, né? De ansiedade, desses picos, desses sintomas que tem tido recorrência, recomendo buscar um profissional. Nós temos psicólogos, terapeutas, enfim, nós temos vários profissionais, né, que são preparados e aptos, né, a nos conduzir nesses momentos. E não adie um tratamento, tá? É extremamente importante esse cuidado. E quando nós trazemos o quesito do excesso de preocupação com o futuro, porque a ansiedade, ela é o excesso com o futuro. Já a depressão é o excesso de passado. E é importante lembrar, nós vivemos no presente. Então, se esse quadro excessivo de futuro, ele tem me aprisionado, significa que a minha percepção de vida, ela não está no meu momento presente. Ela está com o meu foco, a minha energia direcionada aos meus compromissos futuros. Então, essa percepção pela vida é necessário, né, de forma muito clara e consciente, né, nesse processo da reestruturação cognitiva dos pensamentos, ok? Quero dar algumas dicas bem pontuais. Se você tiver momentos de ansiedade, trabalhe sua respiração, tá? De forma muito específica, você pode fazer, né, o inspirar e respirar. Inspira, conta até 3 e expira, contando até 7. E nesse momento, tá? Quando você estiver nesse processo de respiração, inspira, segura, conta até 3, expira, contando até 7, e vai repetindo esse movimento, né, esse exercício de respiração, para que você consiga perceber o seu corpo. Nesse momento, a instrução é: perceba como está o seu corpo reagindo, né? O seu batimento cardíaco, como que está os seus músculos, né? Porque em quadro de ansiedade existe muita tensão muscular. Quando eu estou dirigindo moto, né, em especial, eu fico muito tensa. Então, eu chego com os meus ombros ali todos, né, travados, enrijecidos. Normal, é uma ansiedade pela questão do trânsito, é uma questão pessoal minha. Passou aquilo ali, acabou. Mas se é constante, é como eu tenho mencionado. O excesso, ele precisa de uma atenção diferenciada. Então, em uma crise de ansiedade, seja momentânea ou se você ver uma crise específica, né? Trabalhe a respiração. Comece respirando, né? Inspira e expira. Inspira e expira. E vai percebendo o seu corpo, para que você coloque a sua mente totalmente no momento presente. Se for uma crise muito intensa e você estiver em um ambiente onde é possível você deitar e colocar a perna no ângulo de 90 graus e trabalhar essa respiração, vai ajudar mais fácil nesse processo, tá bom? E o mais importante, combater os pensamentos, né? Eu reforço isso porque esse combater os pensamentos vai te auxiliar a voltar para o momento presente. A palavra de Deus nos diz que não adianta nada disso, porque quem somos nós para acrescentar um minuto que seja a nossa vida, né? Então, se não é possível, nós precisamos entender, opa, isso faz parte de mim enquanto ser humano. E viver em um momento, um quadro patológico que seja de ansiedade, não significa falta de fé, tá? É importante enfatizar isso também, porque às vezes a gente fala, mas a ansiedade excessiva, ela nos impede de ter fé, tá? Então, eu sentir a ansiedade não é a ausência de fé, não é deixar de acreditar, mas viver na ansiedade, ela me gera a ausência da fé, porque eu não consigo descansar e entregar ao Senhor. Em Provérbios, a palavra nos diz, né, que a ansiedade no coração deixa o homem abatido.
Olha que interessante, né, o que a palavra de Deus nos diz. Mas uma boa palavra o alegra. Então, combata os pensamentos de ansiedade com uma boa palavra, trazendo palavras de afirmação, trazendo todos os seus momentos, né? Até mesmo entender o porquê eu estou pensando nisso. Uma técnica muito importante que ajuda muito é você fazer uma dissociação disso, tá? O que seria a dissociação? Se eu estou ali, naquele pico de ansiedade, eu começo a me visualizar fora da cena. Então, imagina aí uma tela de televisão. Joga o seu momento presente para essa tela e se visualiza lá. E começa a se analisar, combate o pensamento dessa forma, né? Por que eu estou sentindo isso? Realmente está acontecendo? É só uma preocupação? Tem a ver comigo ou tem a ver com uma outra pessoa? Né? Começa a colocar este ambiente mais longe, como se fosse um filme mesmo. Não, é só um filme, um exemplo, tá? Esse trabalhar a dissociação ajuda você a voltar para o momento presente. Então eu quero reforçar com você. Ansiedade, ela faz parte de nós. Ansiedade não significa não ter fé, tá? Se você estiver em um quadro excessivo de ansiedade, revise os sintomas que eu falei. Se você identifica eles e você sozinho não consegue, né, fazer essa autogestão, esse automonitoramento, se você não está conseguindo, né, combater os seus pensamentos, trazer os seus pensamentos para o momento presente, porque se é um exemplo, uma consulta daqui a um mês, não adianta eu ficar ansiosa para uma consulta que vai vir daqui a um mês. Eu preciso viver o meu hoje. Hoje eu estou trabalhando, hoje eu estou com a família, então é importante nós estarmos focados no nosso momento presente, porque é no momento presente que nós desfrutamos a vida, né? Como eu mencionei, excesso de futuro gera ansiedade, excesso de passado, depressão. O nosso momento é o presente. Olha o nome que se dá, né? É uma dádiva, é o presente. Então você precisa trazer seus pensamentos para o momento presente. Se eu estou no trabalho, eu estou ansiosa, eu estou com as minhas energias depositadas, direcionadas para um evento futuro, opa, eu tenho que voltar. Eu não estou nesse momento ainda. Eu estou no trabalho. Então, volto os meus pensamentos, o meu foco para o trabalho. E eu quero trazer uma informação muito importante para você. Sabia que o nosso cérebro ele não processa o que é real ou não? Já parou para pensar nisso? Para fazer um teste rápido. Imagina você aí agora cortando um limão. Imaginando? Pega esse limão, espreme num copo aí, 1 ou 2, coloca pelo menos pela metade de limão. Imagina isso aí agora. E coloca um sal aí dentro. Tá imaginando? Limãozinho, um sal. Bebe aí na imaginação, né? Trazendo lá a nossa infância. Quando a gente é criança, a gente é cheio de imaginar. Como que o seu corpo reagiu? Quem salivou aí? Salivou? Porque eu salivei. Entende que o nosso cérebro não sabe ao certo o que realmente está acontecendo ou não? Só de nós imaginarmos, o nosso corpo reagiu como se fosse verdade. Assim, a importância de nós estarmos sempre no momento presente. Isso não é não programar, não ter sonhos, não ter projetos, mas é entender que eu preciso viver o meu dia de hoje e posteriormente vai chegar aquela ocasião. A gente não vive no futuro, a gente vive no presente. Quando nós saímos do foco do presente e destinamos, né, a nossa energia para o futuro, é onde nós temos essas reações excessivas. Momentos de ansiedade é normal, não se preocupe, tá? Faz parte de nós enquanto seres humanos.
é algo normal. Mas se ficar extremo, se os sintomas, né, sair ali daquela palpitação, aquela mão gelada, pés gelados, né, se sair muito disso em alguns momentos específicos e começar a ir um pouco mais intensos sintomas, como insônia, irritabilidade constante, como eu mencionei, né, dificuldade de concentração, excesso de nervosismo, medo, né? Toda essa insegurança excessiva, é a hora de você procurar ajuda, tá bom? Então, como hoje nós vivemos em uma sociedade imediatista, observa. Se nós queremos algo e não temos imediatamente, nós já, de repente, entramos num nível de insatisfação tão grande, nós deixamos de desfrutar da companhia das pessoas que estão ao nosso redor, deixamos de desfrutar da alegria, né, daquele momento, dos recursos que estão ao nosso alcance por conta de algo futuro. Então, a minha instrução para você: domine suas emoções. Eu estou aqui para te ajudar nesse processo, né? Tenha clareza. Por que desses encontros? Porque com a informação você vai se permitir a autogestão, né? Que é a gestão das suas emoções, dos seus sentimentos. Quando chega ao ponto de você não ter domínio, recomendo procurar um profissional. Isso vale para nós mesmos e também para as pessoas do nosso convívio. Se você vê alguém que está nessa condição, fale com a pessoa. Se você, ao falar, tentar instruir, ajudar, e a pessoa não conseguir desenvolver, é o momento de avançar para um cuidado extra, um acompanhamento, né? Para que não chegue ao caso extremo de fazer um acompanhamento com medicação, porque a palavra de Deus nos diz: assim como o homem pensa, assim ele é. Então, minha recomendação: mentalize coisas positivas acerca de você mesmo. Seja gentil com você, né? Entenda a importância de você desfrutar o momento presente. O preocupar-se excessivamente com o futuro traz sérios danos, né? Existem somatizações no nosso físico que nos faz mal. Por isso da importância deste autoconhecimento, deste automonitoramento. Inclusive, eu tenho uma estratégia. Quando eu estou ansiosa, eu particularmente, eu começo a balançar minhas pernas. Então, nesse meu automonitoramento, quando eu começo a balançar minhas pernas, já é o meu gatilho, porque como eu já identifiquei que a somatização da ansiedade em mim é ao balançar minhas pernas, então, quando eu balanço, eu falo, opa, tô ansiosa. Esquece o que vai acontecer. Eu preciso viver o presente. Eu volto os meus pensamentos para o momento presente e com isso eu me permito desfrutar do momento presente e quando chegar aquela situação futura, aí sim eu vou vivê-la. Ok? Tá fazendo sentido isso para você? Eu quero te fazer um convite, né? Se fez sentido para você, eu gostaria de convidar você a deixar aqui nos comentários, né, se você percebeu algo, se você entendeu a importância de clareza de um momento de ansiedade que todos passamos e de um quadro excessivo, porque o excessivo é patológico, precisa de uma atenção extra. É importante, eu quero inclusive revisar, tá? Os cuidados. Automonitoramento, cuidados para combater a ansiedade. Automonitoramento, psicoeducação, ou seja, entender o que eu estou vivendo, mudar os meus pensamentos, né, a reestruturação cognitiva dos pensamentos, se necessário, busque um profissional, ok? Lembre-se, em especial,
Comece o seu dia na presença de Deus. Não abre os olhos e já vai para o celular. Tire o seu momento, né? Revise os seus compromissos do dia, tenha um momento de gratidão, faça um caderno de gratidão, né? Lembra o respaldo que nós temos na palavra de Deus, que é que podemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Não se esqueça disso. A ansiedade, ela é a percepção da vida. Não foque suas energias nos momentos futuros. Combata os pensamentos. Trabalhe a respiração para qualquer instante. Ó, segura, conta até 3, bem devagar até 7 e vai se percebendo no processo. Tá num quadro extremo de ansiedade? Se possível, deite uma posição, coloque a perna em posição de 90 graus, ou se você estiver próximo de alguém que esteja em uma crise, né, ou seja, ela dá falta de ar, ela não consegue, oriente essa posição, né, isso se vier a falta de ar, tá? Oriente ela a ficar nessa posição, trabalhar a respiração para vir para o momento presente. Combata os pensamentos. É importante entender o porquê eu estou pensando nisso. Vai acontecer, eu preciso viver o meu hoje, eu preciso viver o meu agora. Trabalhe a dissociação para que afaste essa preocupação excessiva daquele momento presente e você reestruture, né, as suas emoções para te auxiliar. Uma dica extra: tire notificações do seu celular. Experimenta desativar todas as notificações do seu celular para que no decorrer do seu dia, se alguém mandar uma notificação numa rede social ou um aplicativo que você faça uso, ele não tire o seu foco do momento presente, tá? Essa é uma dica bônus que faz toda a diferença, porque com isso você vai executando conforme o que você planejou para o seu dia, ok? Comece a elaborar uma rotina para que isso te auxilie a permanecer no presente. Ou seja, minha consulta é daqui a um mês, então vai chegar o dia. Com a minha rotina, o meu planner, minha agenda, o meu compromisso hoje não é ir ao médico, então não adianta eu preocupar. Faça isso que vai te ajudar, tá bom? Então o meu convite para você é que você deixe comigo aqui nos comentários, né, algo que fez mais sentido para você, e eu te convido a compartilhar este encontro, né, com outras pessoas, porque assim como faz sentido para as nossas vidas, este autoconhecimento, sem dúvidas, outras vidas precisam também ser alcançadas, serem transformadas. Como eu disse, o meu objetivo é ajudar você a dominar suas emoções e despertar o potencial que existe em você. Você nasceu para governar. Deus te fez com um propósito nobre. Você é vencedora, mais que vencedora em Cristo Jesus. Então, o meu até breve e nos vemos na próxima quinta-feira às 21h06. Até mais. E para você que me acompanhou aqui no Instagram, eu deixo o convite para que todas as quintas-feiras, às 21h06, esteja comigo no meu canal do YouTube. O link aqui na bio. Deixe seu comentário, ok? Até mais, um abraço.